Olá pessoal, aqui é Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui hoje um vídeo para explorar o porquê de ser importante ou de continuar a ser relevante usar métodos analógicos para testar jogos e para fazer jogos digitais, jogos híbridos ou então até abordagens jogáveis para outras plataformas que não sejam propriamente jogos, mas que sejam plataformas digitais onde podemos criar abordagens de gamificação ou de serious games ou tornar essas plataformas mais interativas. A prototipagem analógica é muito conhecida de várias áreas, na área de desenvolvimento de aplicações, na área do marketing, imensas possibilidades. E nós, quando estamos a desenvolver, por exemplo, jogos, e eu, apesar de não desenvolver diretamente jogos digitais, participo em várias equipas de desenvolvimento que os fazem, eu faço o meu contributo como designer de jogos através da simulação e da prototipagem analógica, ou seja, crio os mock-ups, crio os protótipos, ainda numa fase muito alfa, daquilo que pode ser então o sistema de jogo. E existem aqui algumas razões pelas quais devemos continuar a usar estas técnicas. E neste momento estou aqui na minha oficina de jogos, onde tenho várias peças, vários equipamentos, vários recursos para poder fazer esta prototipagem analógica, que recorre também a meios digitais de gravação, de teste, de controle de economia de jogo, de controle dos recursos, de controle da narrativa, uma série de coisas, mas que passa quase sempre por uma primeira abordagem analógica. Mas quais as razões para fazermos esta primeira prototipagem? Esta prototipagem analógica permite-nos ter uma visão global do jogo, que é algo que por vezes não é muito fácil de ter, ou seja, quando partimos logo para a parte digital. Podemos fazer grandes mapas mentais, embora também complementados com algumas plataformas digitais, por exemplo, eu uso muito o Miro para fazer este tipo de coisas, mas analogicamente, se tivermos uma boa superfície de trabalho e possamos ter rapidamente técnicas para desenhar e fazermos uns esquiços e uns esboços daquilo que podemos fazer, podemos ter uma visão geral e ajuda-nos rapidamente a implementar uma ideia. Por isso é que usamos também algumas cartas já pré-feitas em que podemos apagar e testar coisas já muito práticas e direcionadas para este modo de implementar rápido, quer seja as cartas, os dados e alguns outros componentes físicos também que podem ser, em que podemos escrever neles e apagar. Uma coisa também importante é que quando temos esta primeira ideia, queremos imediatamente testá-la, testamos a solo ou testamos com mais pessoas. E quando estamos a ver as pessoas a jogar o jogo, nós conseguimos percepcionar aquilo que é a parte do comportamento humano e quer também a parte da aprendizagem, quer da carga cognitiva, e todas essas coisas são importantíssimas para o nosso jogo. Quer também os significados e as experiências que as pessoas estão a obter do jogo. Será que estão a fazer as interpretações que nós tínhamos como intenção inicial que as pessoas, os utilizadores, chegassem lá? Nós também podemos ver isso de uma forma muito rápida através de uma prototipagem analógica. Por outro lado, ao prototiparmos de modo analógico, estamos a restringir o nosso espaço de concretização do nosso sistema de jogo. Obrigam-nos a simplificar, porque como os jogos analógicos não têm automação, embora nós a possamos simular no processo de construção, nós adicionamos e retiramos as coisas e vamos atualizando o sistema à medida que ele reage, simulando aquilo que seria a autonomia do sistema, mas este espaço limitado obriga-nos a simplificar, que é uma grande necessidade quando estamos a criar qualquer tipo de coisa. Quanto mais simples ela for, ainda para mais quando é uma coisa que é para ser utilizada, ou seja, por utilizadores humanos, quanto mais simples, quanto menos possibilidade de existir de errar, ou neste caso, não seguir pelo caminho que nós tentamos criar para dar uma maximização do objetivo do jogo, quer seja de entretenimento ou para levar, neste caso seria diversão, ou um jogo mais sério para levar aos objetivos que nós tínhamos definido como o jogo inicialmente. Pode ser o jogo de aprendizagem, treino, simulação, o que for. Portanto, nós, ao termos esta simplicidade, garantimos que mais facilmente chegamos aos nossos objetivos e os nossos utilizadores usam o jogo para aquilo que é a sua intenção. Para além da simplicidade, quando usamos, e então a inspiração direta daquilo que são os novos designs analógicos dos jogos, tabuleiro modernos, como é vulgarmente conhecido, também nos dá inspiração para algumas mecânicas e mecanismos de jogo que por vezes no digital não acontece. No digital há muita tendência para fazer um certo tipo de jogo segundo padrões dominantes, e quando nós conseguimos, por exemplo, introduzir estas mecânicas diferentes, nós conseguimos criar inovação e são altamente aplicáveis, por exemplo, para jogos que entram mais nos jogos de puzzle, nos pequenos jogos, não propriamente para fazer um jogo, um RPG ou uma coisa desse género, mas para irmos a outros limites, a outras franjas do design que nos podem levar a lugares que são a nossa intenção. Nós podemos estar a criar jogos
simplesmente jogos mais casuais, jogos mais simples, ou ter mini-jogos dentro dos jogos mais complexos e mais convencionais. Portanto, tudo isto dá-nos uma série de ferramentas e testes e inspirações para fazermos coisas novas. Mas vamos passar para alguns exemplos mais práticos em que vou passar para as mãos na massa para vos dar exemplos concretos. Imaginem, por exemplo, que estamos a fazer um jogo abstrato em que fazemos uma grelha, que pode ser a simulação do nosso espaço. Rapidamente conseguimos desenhar isto, aqui uma grelha, fica aqui uma grelha 4x4 e podemos fazer aqui, por exemplo, uma variação de um jogo de domínio de área, em que nós vamos colocando peças e fazendo linhas ou padrões e rapidamente conseguimos fazer isto e depois isto pode ser a base para o nosso jogo digital. Pode ser qualquer coisa em que os jogadores vão tentando fazer padrões ou formas e muitos dos jogos que vocês veem, por exemplo, em apps são coisas deste tipo, em que são combinações de formas e de formatos que depois são verificados pelo sistema automático em que permitem fazer imensas coisas. Portanto, e estas bolas e estas cruzes que depois se podem adicionar, estão a ver, depois isto deu aqui um L, aqui também deu um L, mas se tivéssemos adicionado aqui outra, já dava aqui uma forma diferente. Existia muita forma de fazer isto e depois isto, as bolas podem ser substituídas por arte gráfica que vai dar a visualização que é mais comum neste tipo de jogos. Imaginem que estão a testar a economia de um jogo, por exemplo, no meu turno recebo um cubo destes, recebo um cubo destes e depois aquilo que vai ser o desafio do meu contrato, imaginem um contrato que sai por turno, é ter um cubo aqui de X cores, eu preciso de 3 e, por exemplo, é um destes, 2 destes e um, sei lá, por exemplo, um azul. E eu vou ver que nos vários ciclos eu vou ter que arranjar maneira que os jogadores terem mais laranjas, mais azuis. Este não vai ser utilizado porque é de uma cor que não está ali, mas posso criar depois um outro contrato que num outro momento, e quando digo que um contrato é um objetivo, podia ser um inimigo para derrotar, podia ser uma parte económica, podia ser um desafio de outra natureza. Portanto, nós podemos definir isto tudo de um modo muito abstrato e transformar tudo o que são as coisas que os jogadores podem obter no jogo em recursos com estas cores, que depois vamos vendo à medida que os ciclos vão passando. Por exemplo, haveria um novo ciclo e nós teríamos que arranjar maneira de dar, por exemplo, ao jogador, vamos imaginar que este era azul também, íamos dar aqui a maneira do jogador poder ganhar um azul e um laranja no próximo, e então o jogador já poderia decidir se queria fazer este ou este, depois ia sobrar e assim tínhamos uma noção de quanto é que estava a entrar no sistema, de quanto é que se estava a gastar e assim conseguimos rapidamente simular também uma economia de jogo através de um modo assim relativamente simples e abstrato e depois escalar isto para vários níveis de complexidade, tendo então aquilo que já é mais semelhante aos jogos convencionais. Outra abordagem muito prática é criar níveis. Por exemplo, temos um mapa e temos aqui uns caminhos e os caminhos podem ter várias possibilidades e podemos pôr ameaças em alguns sítios, podemos colocar aqui uns monstros noutras, podemos criar aqui uns tesouros noutros sítios, portas para outro e assim estamos a fazer um esquema daquilo que é o nosso um possível nível, colocando salas secretas, coisas do género e fazendo assim uns esquemas iniciais em que depois apenas com uma pecinha ela vai simular o nosso jogador que vai andando nos vários pontos e podemos definir quanto é que custa, por exemplo, em nível de tempo, andar de um lado para o outro. E depois, se quisermos fazer uma abordagem narrativa, podemos colocar nestes pontos, por exemplo, no mapa, podemos introduzir aqui texto ou mais personagens, outras personagens, vamos colocar aqui outra coisa, que vão interagir com a narrativa. E nós podemos fazer estes primeiros esquemas, isto pode ser testado analogicamente antes de fazermos, por exemplo, o mundo. E quem diz isto até pode dizer uma abordagem 3D, o mundo, a personagem, as suas características. Podemos fazer, como nos jogos narrativos, fazer a nossa personagem, depois dar-lhe as suas características em força, em destreza, em inteligência e depois testar como é que isto se vai relacionar com aqui também os desafios que vão ter ou com as outras personagens que vai enquadrando. E nós podemos fazer isto tudo através de cartas e pecinhas que se vão movimentando em tabuleiros
e depois simulando aquilo que apareceria no digital. E este foi um pequeno exemplo, mesmo muito simples, para mostrar que esta coisa do analógico e do digital não são inimigos, são complementares, nós usamos as duas coisas, senão até nem podia estar a criar este conteúdo. Muitas destas coisas, destes jogos, são também feitos em plataformas, eu tenho feito várias coisas desse tipo, usando e testando cada vez mais abordagens, mas tentando sempre uma forma simplificada, porque neste caso, quando nós estamos a falar de design de jogos, nós estamos a falar principalmente de uma abordagem ludológica em que nos estamos a preocupar principalmente com o sistema de jogo e não propriamente com as outras coisas, embora tudo comunique, a parte gráfica, a animação, as ilustrações, a narrativa, tudo que se conjuga, mas acima de tudo estamos muito preocupados com o nosso sistema de jogo e esse quase sempre tem uma modulação analógica e com outras ferramentas que se preocupam mais com este lado ludológico. Este é um exemplo também que todas estas coisas são conjugáveis quer para jogos de entretenimento, quer para jogos de aplicações, ditas jogos sérios, os serious games ou as gamificações, em que vamos introduzindo estes elementos também naquilo que são outras abordagens. E pronto, fica aqui este contributo, espero que tenha sido útil e que ajude a dar alguma luz àquilo que pode ser um lado mais obscuro e que por vezes passa a mensagem de que ou o analógico está obsoleto, muito pelo contrário, nós sabemos que não, proporciona experiências únicas e que claramente o digital ajuda o analógico a fazer melhor nesta abordagem, mas também o analógico ajuda a podermos fazer coisas melhores de um ponto de vista digital. Então vá, obrigado, adeus.